Portanto, a leitura de hoje é na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1. E assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecesse em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça. E por vós passar à Macedónia, e da Macedónia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judeia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade, ou delibero o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, e não, não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todos quantos promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, para que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Amém. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, a introdução no versículo 1 do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, e Timóteo, irmão, né, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os santos que estão em toda a Acaia. Alguns fatos sobre a introdução aqui de Paulo no versículo 1. Obviamente, Paulo é o autor, ele é o apóstolo, ele é o apóstolo pela vontade de Deus. Ele já começa a carta combatendo os grupos dos judaizantes em Corinto, que já estavam ali influenciando o grupo dos espirituais que nós vimos na semana passada, na introdução. Não havia
na verdade, se nós olharmos, uma necessidade do apóstolo Paulo introduzir dizendo que ele era um apóstolo, que ele era o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Todos em Corinto sabiam quem era Paulo. Ele fez, na verdade, isso com um propósito. Ele fez justamente pela confusão que esses grupos ali estavam promovendo na igreja. Nós vamos fazer sobre esses grupos nós vamos falar, né, sobre esses grupos durante toda essa carta. Agora, a primeira lição que Paulo nos passa, logo no primeiro versículo aqui, tudo que Paulo escreve tem um propósito, a gente tem que entender isso. Ele não escreveu dessa forma, no primeiro versículo, a introdução, à toa. E é importante nós entendermos o propósito. E aqui, em uma frase tão simples, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, tem um contexto e um propósito por detrás. Paulo estava enfatizando o seu apostolado e, ao mesmo tempo, combatendo os grupos opositores ao seu apostolado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu sou apóstolo não por minha própria vontade. Eu sou um apóstolo pela vontade do Senhor. Não é pela vontade do homem, não é nem pela minha própria vontade, mas é pela vontade de Deus. E era de extrema importância que o apóstolo Paulo deixasse claro isso logo na introdução. Não porque ele queria se promover, mas porque se ele foi chamado e comissionado a pregar o evangelho, e o próprio Senhor revelou o evangelho a ele, os coríntios negassem o apostolado de Paulo, né? Se eles fizessem isso, como eles estavam fazendo ali, um grupo que estava infiltrado ali, eles estariam negando o próprio evangelho que veio diretamente de Deus. Outros detalhes que vemos no versículo introdutório e que a carta foi que Paulo estava aqui com Timóteo. Ela é endereçada aos santos de Corinto e toda a Acaia. A Acaia, no caso, meus queridos, é a Grécia. A palavra Acaia aqui nós podemos tirar como Grécia, a Grécia antiga. Aí, no versículo 2, ele dá a saudação apostólica, que é tão habitual na Bíblia. Sempre o apóstolo Paulo ele costuma dar essa saudação apostólica. Duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção no versículo 1 e no versículo 2, além do foco principal, introdutório aqui de Paulo, que é a ênfase no seu apostolado. Eu queria destacar mais duas coisas. Essas duas coisas é a forma como Paulo chama Timóteo e a sua saudação típica. Eu vi uma pregação, há um tempo atrás, do Augusto Nicodemos, e nessa introdução, ele disse para a igreja, no caso, que os irmãos reformados, eles não têm o costume de dar esses tipos de saudações, de falar graça e paz do Senhor, a paz do Senhor. E ele disse que os irmãos reformados, eles são diferentes dos pentecostais, que costumam dar essas saudações. E eu fiquei pensando bastante nisso por um bom tempo. Inclusive, quando eu vi essa saudação aqui do apóstolo Paulo, que é tão típica e tão comum, eu fiquei pensando bastante no que o Augusto Nicodemos disse, e por sinal, eu gosto muito do Augusto Nicodemos, mas eu achei que ali foi um pouco infeliz essa colocação dele, nós reformados. Nós somos reformados, eu sou reformado, mas eu não concordo com isso. Dizer que esse tipo de saudação no nosso dia a dia é só para os pentecostais. Os pentecostais, eles falam graça e paz, chamam de irmão. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo chama Timóteo, o irmão Timóteo. Ele estava com o irmão Timóteo. Eu fiquei pensando nisso porque quando ele disse isso, nós, reformados, nós falamos só bom dia, boa tarde. E a igreja caiu na risada. Ha, 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 ha. Ou seja, esse negócio de saudar com graça e paz, tudo é coisa de pentecostal, nós somos reformados. Eu não concordo com isso, meus queridos irmãos. Da mesma forma que nós vemos, o apóstolo Paulo chama as pessoas ali de irmãos, é um carinho.
E o apóstolo Paulo chama Timóteo de irmão, porque ele entende que nós somos uma família em Cristo. E é uma forma carinhosa de de ele falar de um irmão querido. Ele falando de Timóteo, um discípulo querido, como um irmão, é família em Cristo. Irmãos, eu não vejo absolutamente nada de errado nós falarmos um para os outros, a irmã Valquíria, o irmão Fernando, o irmão Fábio. Nós somos irmãos em Cristo. E nós devemos entender dessa forma, como uma família em Cristo. Isso é uma coisa carinhosa até. Quando eu falo o irmão Fernando, eu gosto essas formas, né, que nós chamamos, porque elas são bíblicas. E tem um motivo pelo qual o apóstolo Paulo fazia isso, né? Claro, meus queridos irmãos, que nós entendemos que não é nada mandatório, não é nenhuma doutrina ou mandamento. Você tem que chamar alguém de irmão. Ou você, quando sauda um irmão, você tem que saudar com graça e paz, né? Eu só acho o seguinte: você quer chamar de irmão, de irmã, entendendo que nós realmente somos uma família em Cristo? Não tem nada de errado. Você quer chamar pelo nome também? Não tem nada de errado. Você quer saudar a graça e paz, a paz do Senhor? Não tem nada de errado. Você quer falar só bom dia, boa tarde, boa noite? Faça. O que nós não podemos é falar que é errado. Isso é coisa do pentecostal, isso é coisa de... Não, irmãos. Nós temos a base que é a Bíblia. E nós vemos saudações carinhosas, e eu entendo muito bem, como eu disse, o apóstolo Paulo entendendo como a família de Cristo, olhando cada pessoa que era da igreja, ele olhando meus irmãos, a minha família em Cristo, uma forma super carinhosa. E eu me simpatizo muito com isso, porque é bíblico. Se nós formos ter costumes bíblicos, entendermos eles, isso é coisa de pentecostal, então, nesse sentido, eu quero ser pentecostal. Então, da mesma forma que eu vejo muitas coisas no meio reformado que usa uma forma muito cristocêntrica, extremamente bíblica, eu sempre falo, nossa, isso é excelente, vamos aderir. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós não devemos seguir o que é pentecostal, o que é reformado, nós devemos entender o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Em suma aqui, nesse assunto, nós vemos a saudação, Paulo sempre saudando a igreja, a graça e paz. A graça é usada muito uma saudação grega, como eu já falei na primeira carta aos Coríntios. A paz era a saudação típica do judeu, que é shalom. Então, como o cristianismo ele foi ali, era pregado em toda a Caia, em toda a Grécia, o comprimento que se adquiriu, que o apóstolo Paulo muito usa, é a graça e paz, que é uma união das duas formas de cumprimentar, tanto dos gregos, dos gentios, quanto dos judeus. Então, por isso que ficou assim, a graça e paz. Eu já vi muitas pessoas falando, eu não gosto, porque é meio forçado você ficar falando graça e paz. Não é, irmãos. No entanto, que você realmente queira dizer o que você está dizendo. Quando eu falo aqui, a graça e a paz do Senhor esteja convosco, eu realmente desejo isso. Agora, se eu estou meramente dizendo porque é padrão e todo mundo tem que dizer, uma forma de religiosidade, aí tudo bem, eu até entendo. Mas eu acho que quando você diz, e quando o apóstolo Paulo aqui está dizendo graça e paz, ele realmente quer dizer aquilo. Ele realmente sauda e ele está ali em oração, dizendo a graça e a paz do Senhor esteja com vós. Então, meus irmãos, quando você faça isso, pense nisso também. Realmente, queira dizer o que você está dizendo. Quando você sauda alguém com a graça e a paz, realmente deseje isso para a pessoa que você está falando. E quando você chamar alguém de irmão, o irmão Fernando, o irmão Álvaro, o irmão Horácio, enfim, a irmã Renata, realmente entenda que você não está fazendo nada de errado, mas sim que você entende que nós somos famílias em Cristo e é uma forma carinhosa de nós cumprimentarmos uns aos outros, assim como o apóstolo Paulo fazia, né? Continuando aqui, meus queridos, do versículo 3 ao versículo 7, nós vamos falar aqui de aflições e consolo. Aqui é um assunto muito interessante. Dos versículos 3 a 7 nos mostra duas coisas: a aflição de Paulo e o consolo que vem do alto. Ele estava sendo aqui afrontado, ridicularizado, como vimos na semana passada, onde os coríntios aqui estavam dizendo
que as cartas dele, do apóstolo Paulo, eram fortes, mas a sua presença era fraca. Isso porque ele não era eloquente ou usava de filosofias, ou no caso de artes de boa retórica, como o Apolo usava. Na introdução, eu quis mostrar o que Paulo estava passando bem detalhadamente ali, para nós entendermos os motivos principais de Paulo ter escrevido essa carta. O porquê, o que acontece, né, até o capítulo 7 ali, até a chegada de Tito, a mudança de assunto, enfim. Mas um dos assuntos base aqui, como eu disse, é a defesa do apostolado que estava sendo desafiado. E ele começa a carta, né, como eu disse aqui, enfatizando que ele é um apóstolo de Cristo. No versículo 3, passando pelos problemas ali, pelos desafios e afrontas, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele louva a Deus pela situação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele bendiz a Deus pelo quê? Pela consolação. Paulo, começando a escrever, e eu quero destacar a linha cristocêntrica que eu sempre faço, como ele sempre faz. Vamos lembrar o capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele começa falando nos capítulos 1, 2, 3 e 4, como nós vimos na primeira carta. Ele fala das divisões ali que estavam acontecendo em Corinto. E o que ele começa falando? Ele começa agradecendo a Deus nos versículos, né, nos primeiros versículos. No versículo 4, depois de agradecer, ele diz sempre dá graças a Deus por eles. E no versículo 8, para eles serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, já falando das divisões, ele diz que eles não anulassem a cruz de Cristo. No versículo 18, ele começa falando da loucura da palavra da cruz, que ele diz ser o poder de Deus para os que creem. E ele termina o capítulo 1 dizendo para eles não serem soberbos, mas se alguém quiser se gloriar, que se glorie em Cristo. Só o capítulo 1, nós vemos Cristo em tudo, irmãos. Essa linha cristocêntrica maravilhosa do apóstolo Paulo. Cristo é o assunto. Cristo sempre é o assunto. Se a gente for para o capítulo 2, o que ele diz no capítulo 2, resumindo o capítulo? Nada propus pregar, senão Cristo, e Cristo crucificado. No capítulo 3, ele repreende os partidos da igreja de Corinto, dizendo ali, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? São todos servos cooperadores de Cristo, ou seja, ninguém é nada. Somente Cristo é o cabeça. Só um exemplo aqui, meus queridos. Paulo segue a linha cristocêntrica sempre se esvaziando, apontando para Cristo, de forma que Cristo apareça e ele diminua. E é assim que devemos sempre fazer, meus amados irmãos. E eu quero enfatizar o que eu sempre tenho dito. Analisem o que eu estou dizendo, não aceitem qualquer coisa, olhem sempre para a Bíblia, olhem sempre para Cristo. Paulo aqui, mesmo na dificuldade, já no capítulo 2 aqui, agradece pela consolação. Seja na tristeza, seja na alegria, seja na afronta, seja na bonança, seja na dificuldade, sempre olhem para Cristo e nunca para o homem. Ele diz aqui no versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também, por meio de Cristo, abunda também a consolação. Isso é algo, meus queridos, maravilhoso. Por isso que nós devemos sempre olhar para o Senhor Jesus Cristo.
você passa por aflição, quanto mais você tem, e se você focar em Cristo, mais você verá a consolação do Senhor. O grande problema, meus irmãos, é quando nós não focamos em Cristo. Daí, ao invés de nós vermos a consolação e agradecer como Paulo, mesmo na dificuldade e na aflição, nós reclamamos. Por isso, foquem em Cristo. Fazendo assim, vocês nunca viverão reclamando, mas glorificando em todas as circunstâncias, da mesma forma como o apóstolo Paulo fazia. E Paulo diz que as aflições têm um propósito. Ele diz que elas são necessárias para que nós possamos receber o consolo de Deus e para a nossa salvação. Você já parou para pensar dessa forma, irmãos? Que as aflições são boas. Sem elas, nós não recebemos o consolo de Deus. Você já parou para olhar por essa perspectiva? Irmãos, é muito interessante isso. A cabeça do apóstolo Paulo é uma coisa doida. Era assim que ele pensava. E ele via as aflições como algo bom. Ou seja, passar dificuldade o apóstolo Paulo via como algo bom. Porque depois da aflição, ele recebia o consolo de Deus. Tipo assim, irmãos, sabe quando uma criança se perde no supermercado ou em qualquer um lugar, num parque, e ela fica ali uns 10 minutos desesperada, chorando. Cadê a minha mãe? E depois de 10 minutos, ela encontra a mãe. E a mãe dá aquele abraço. E a filha para de chorar e se sente ali acolhida pelo abraço e pelo consolo da mãe. Mamãe, que bom que você está aqui. Depois daquele desespero, daquela aflição, o abraço da mãe, o acolhimento da mãe, faz ela se sentir bem. Meus irmãos, Paulo, ele só levava pancada. No versículo 8 aqui nós vemos, ele diz que era tanta aflição que ele chegou até perder a esperança de viver. Ele era hostilizado nas cidades que ele ia, era espancado, era xingado, sofreu naufrágio, picada de bicho peçonhento. Um grupo da própria igreja estava ridicularizando ele, estava ali ridicularizando ele. Era só sofrimento que o apóstolo Paulo sofria. E ele via as aflições como algo bom, para depois das aflições, ele ir para o quartinho dele e chorar aos pés do Pai. Ele se sentia consolado, ele sentia o consolo do maravilhoso Senhor, ele sentia o abraço do nosso maravilhoso Senhor. Ele ouvia o Senhor dizendo para ele: "Tende bom ânimo, Paulo, eu estou contigo." E aí os problemas desapareciam e a motivação era renovada. Por isso, meus queridos, que Paulo aqui diz: tenham paciência. E no versículo 7, ele diz: fiquem firmes. Nós devemos, irmãos, olhar com essa mesma perspectiva de uma criança que se perde, que fica ali chorando desesperada, mas depois recebe aquele consolo de uma mãe. Da mesma forma com o Senhor. O apóstolo Paulo via a aflição, as coisas ruins que acontecia com ele, como algo bom, porque ele ansiava em depois ter o consolo do Pai. No seu quartinho ali orando, chorando aos pés do Senhor, ele recebia o consolo. Irmãos, nós devemos entender isso. Nós devemos entender a aflição da mesma forma como o apóstolo Paulo entendia. Talvez, irmãos, nós vamos falar mais um pouco aqui, mas talvez hoje seja aqui o assunto principal que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam a aflição da mesma forma como o apóstolo Paulo entendia. Isso é de extrema importância que nós venhamos entender dessa forma. No versículo 9, Paulo diz que a sentença de morte, todas as tribulações serviam para ele não se gloriar em si mesmo, mas para olhar para Cristo. Muitos pregam que quando você vira cristão, tudo vai dar certo na sua vida.
e se não der é porque tem algo de errado. Essa é a maldita teologia da prosperidade, meus queridos. Esse é um ensinamento falso, antibíblico e diabólico. A Bíblia diz que nós termos aflições, nós devemos olhar pela mesma perspectiva do apóstolo Paulo, encarar as aflições como algo bom, porque depois nós receberemos o consolo diretamente do Senhor. E esse é o nosso relacionamento e a comunhão com Ele, meus queridos. E é bom nós termos esse consolo, porque nós não somos desamparados. Então, encare todas as aflições da sua vida dessa forma, entendendo que depois você pode ir para o seu quartinho, se ajoelhar, orar, chorar e ter o consolo do Senhor, porque Ele não desampara os seus. Olhem para as aflições da mesma forma como o apóstolo Paulo enxergava. A nossa esperança está, como Paulo diz no versículo 8, no Deus que ressuscita os mortos. E no versículo 10 ele nos diz que ele nos resgatou e ele continua nos resgatando. Ou seja, ele não desampara a gente, irmãos. Pode vir pedrada, pode vir cacetada, pode vir aflição. Ele nos resgata e ele continua nos resgatando. Entenda isso, meus irmãos. O Senhor permite a provação. Ele permite a aflição, mas nós nunca, jamais seremos desamparados, porque nós temos um maravilhoso Senhor que não desampara os seus. Interessante que ele continua agradecendo aqui pelas orações. Olha que bênção. Paulo era um apóstolo. Deus falava diretamente com ele. O Senhor revelava diretamente para ele. Mas ele também precisava de oração. Oração. Eu falei até sobre isso, meus queridos, ontem. A igreja precisa orar. Igreja que não ora é igreja morta. Nós devemos fazer como o Mestre Jesus, que orava sem cessar. E Paulo entendia isso. E aqui ele agradece aqui pelas orações. E Paulo, no versículo 12 a 14, fala do orgulho. Aqui o orgulho não consiste aqui no orgulho orgulhoso, né, asqueroso. Aqui o orgulho no bom sentido de se olhar. Algumas versões aqui usa glória, que consiste, o que consiste a nossa glória, né? O que consiste o nosso orgulho? Consiste no testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade para com Deus, e não sabedoria humana. Paulo introduz o testemunho da consciência de cada um ao estabelecer aqui uma sala de justiça, por assim dizer, porque para Paulo a consciência supõe a faculdade de conceder a uma pessoa o sentido moral de que se julgue a si mesmo. A consciência de uma pessoa, ou ela é inocente ou ela é culpada. Paulo está ele tornando aqui culpado para a consciência deles, não as conhecem, ao mesmo tempo chamando para o testemunho com a consciência, com simplicidade aqui e sinceridade. Com simplicidade e sinceridade, exatamente o que o grupo opositor ali da igreja de Corinto pregava, o contrário. Paulo estava orientando eles a seguirem com simplicidade, com humildade, e não como os arrogantes opositores de Paulo ali na igreja de Corinto. No versículo 13, Paulo diz: pois não vos escrevemos outra coisa, senão o que ledes e compreendeis. Em outras palavras, os coríntios podiam examinar a conduta de Paulo e comparar ali com os arrogantes opositores de Corinto, que eles iam ver a motivação de cada um. Não é o que a Escritura ensina, pelo fruto conhecerão. E podemos analisar, irmãos, cada pessoa pelos frutos. Irmãos, como eu já disse diversas vezes no estudo de 1 Coríntios, não existe nada mais cristocêntrico do que os escritos do apóstolo Paulo. É simples você conhecer um falso profeta ou alguém que está falando mentira. Duas coisas, uma é você ver o que ele prega,
e você vê as atitudes dele, como ele vive. E olha que tem muitas pessoas, falsos mestres, que até conseguem pregar a verdade, mas não vivem. E Paulo está dizendo: eu vivi com vocês, estive aí, olhem para o que eu prego e olhem também para a minha conduta. Do versículo 15 a 17, vemos a revisão ali de planos do apóstolo Paulo. Ele começa falando devido a essa confiança. Que confiança que é essa? Era a confiança em sua conduta exemplar. Mesmo sendo acusado de ser um charlatão ali e de que ele não era um apóstolo verdadeiro, ele tinha confiança em sua conduta, que era exemplar, para com os coríntios. Por isso ele foi ter com ele 2 vezes. E ele questiona se ele fez alguma leviandade quando ele esteve com eles. Ou não, se ele fez como o mundo, né? Que as pessoas falam sim, sim ou não, não, de forma para agradar o homem. Paulo está dizendo aqui que ele não faz como as pessoas do mundo, que quando alguém quer o sim, eles falam sim. Quando as pessoas querem o não, eles falam não. Paulo, ele não queria agradar homens, ele queria agradar a Deus. E no versículo 18 aqui, ele diz: a nossa palavra é sim ou não. Ou seja, quando é sim, quando é não. Agrade ou não. O que importa é sempre pregar o evangelho. O que importa é sempre falar a verdade, né? No versículo 19, ele diz que porque o Senhor Jesus não era não, mas continua sendo sim. Ou seja, Jesus era a verdade e somente ele era a verdade. E a pregação deve ser somente sobre ele, sobre Jesus. Essa era a pregação tanto aqui de Paulo, de Timóteo e Silvano. Porque todas as promessas de Deus são em Jesus, que é o sim aqui, né? Que é a verdade. São sim, são verdadeiras. Todas as promessas de Deus em Jesus são verdadeiras. E nós podemos estar seguros de que todas as promessas que Paulo está dizendo aqui, tudo que foi prometido, que foi profetizado no Velho Testamento, eram verdades e são verdades, de forma que o Filho de Deus se encarnou e deu a vida por nós, para os nossos pecados. Ou seja, todas as promessas de Deus são sim, são verdadeiras e se cumprem todas em Cristo Jesus. Ele termina dizendo que eles foram selados nessa promessa pelo penhor do Espírito. E nos versículos 21 e 22 aqui, o apóstolo ensina aqui sobre a doutrina da Trindade, destacando aqui que Deus confirma os crentes, unge os em Cristo e sela eles, no caso, no Espírito. Aqui nós vemos uma ação triuna, né? Deus confirma os crentes, unge em Cristo e sela eles no Espírito Santo. Ou seja, aqui Paulo ensinando uma ação trinitária, né? A ação da Trindade, que por sinal é uma ação muito clara, né, no Novo Testamento. Tem muita gente nos nossos dias que negam a doutrina da Trindade, mas não tem como. E aqui nós vemos que Paulo ensina dessa forma. Os três, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui Paulo deixando muito claro, né, que Deus confirma os crentes, Cristo unge eles e o Espírito Santo sela eles. E Paulo termina aqui dizendo que ele é cooperador na obra de Cristo e que ele não impôs nenhuma carga, né? No caso, nada sobre a fé ali dos coríntios. Ele apenas pregou Cristo. Meus queridos, eu quero finalizar da mesma forma como eu tenho falado bastante. Paulo, mais uma vez aqui, como na primeira carta todinha, seguiu nessa linha cristocêntrica. Problemas, olhem para Cristo. Está dando certo, olhem para Cristo. Sempre olhando para Cristo, sempre seguindo essa linha cristocêntrica. Aqui, no primeiro capítulo também, devido toda essa afronta não resolvida ainda,
desse grupo dos crentes judaizantes que se infiltraram na igreja de Corinto, já influenciando aquele grupo dos espirituais contra o apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui sempre com esses problemas. E a instrução de Paulo é que ele pregava o evangelho verdadeiro, apontando para Cristo, e isso testificava que ele estava falando a verdade, porque ele nunca pregava sobre ele mesmo, mas sempre apontando para Cristo. E como eu sempre digo, meus queridos, não tem nada mais cristocêntrico do que os escritos do apóstolo Paulo. Então, eu encerro o capítulo 1 aqui dessa forma. Vou pedir para a Valquíria, então, o Charles está finalizando, e pedir para o irmão Álvaro, então, fazer uma oração, e depois a gente pode bater um papo aqui e tirar as dúvidas. Amém?